na nossa semana de Comex, terça e quinta. Hoje chegamos ao nosso 7º encontro. Vamos falar sobre a tendência número 6, Geografia 21. Temos dois convidados ilustres aqui, dois grandes amigos. Aqui fazendo comigo a dobradinha numa conexão patobranquense, o Guto Silva, que é chefe da Casa Civil do Estado do Paraná, profissional da área de comércio exterior há muitos anos e vai estar conosco essa manhã. Bom dia, Guto. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos que estão participando. Essa manhã gelada aqui em Curitiba, né? E eu prometi, eu conheço o Rodrigo há muitos anos, já nós somos amigos de infância. E depois o Comex nos uniu, nós nos encontramos depois já formados, né, trabalhando na área. E eu prometi para ele que eu não contaria o apelido dele aqui online hoje, aqui, que é deselegante. Mas para mim é um prazer estar aqui com você, meu amigo Rodrigo, com todos vocês. É um momento tão sensível, tão complexo como nós estamos vivendo, né? Falar das relações comerciais, falar de perspectiva. Por mais que sejamos sempre otimistas, né? É preciso fazer uma reflexão profunda dessa nova ordem mundial que se desenha, sobre esse modelo do globalismo, né? O cheque do globalismo, como é que impacta no dia a dia do Comex, nas relações comerciais. E eu me sinto aqui muito feliz de estar com vocês todos aqui, podendo participar dessa, não sei se é o nome, webinar, palestra online, conversa, chat, né? Tem tanto nome aqui. É um bate-papo, Guto. Bate-papo, é isso aí. É um bate-papo, essa é a ideia. Essa é a ideia. Aqui. Legal, muito obrigado. E obrigado por não divulgar o meu apelido, tá? A maioria das pessoas já sabe, tem off isso aí. Quem tiver curiosidade, depois manda um WhatsApp e a gente responde. E do outro lado temos um amigo nosso, o Fernando Albieri, que é paulista paranaense e nesse momento diretor da GTI Internacional e nesse momento está vivendo em Portugal, tem operações em Portugal, tem operações na Ásia. Bom dia, Fernando! Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos. Um prazer estar com vocês aqui, dividindo esse momento novo, né, da nova realidade e trocando experiências sempre muito bacanas aí que a gente vem acompanhando. Espero poder contribuir mais com esse quadro de debate e a gente fazer disso uma prática corriqueira, não só esse grande evento que vocês estão fazendo, mas algo vamos que vamos. Contínuo. Maravilha, obrigado. Essa ideia é importante, a gente já anotou aqui. Para nós, desde o início, o Comex 20 foi mais do que um estudo, a gente tem falado muito sobre isso. É um momento de podermos trocar experiências, compartilhar conhecimento, especialmente provocar boas reflexões no sentido de melhoria do nosso ambiente de Comex. Guto, eu vou iniciar com você. Essa tendência que nós falamos sobre Geografia 21, a gente acompanhou em alguns estudos que nós fizemos, e a tendência mundial, a formação de novos blocos, o fortalecimento dos BRICS, né? O Brasil, Índia, China e Rússia e África do Sul, o MINT com México, Índia, Nigéria, Turquia, enfim, a nova recomposição do mapa global de Comex, e isso inevitavelmente impacta no nosso dia a dia do Comex. E eu começo com você, eu queria que você desse um relato, especialmente aqui no Paraná, sob uma ótica governamental, é claro, sob um olhar apurado do Comex, que você tem uma experiência muito bacana. O que o Paraná, como é que nós podemos esperar essas evoluções, essas mudanças, esses processos novos dentro do nosso estado e até do nosso país, no que diz respeito ao nosso reposicionamento como país e como comerciantes internacionais? Olha, Rodrigo, desde o início do governo, com o Ratinho Júnior aqui, a ideia era reposicionar o Paraná como um território, né, competitivo, um território de atração de investimentos, geração de emprego, sobretudo mais aberto, mais competitivo. Todos sabem, nós temos um porto muito vocacionado ao agronegócio, muito forte, consistente, que tem ganhado volume. Sempre o objetivo é poder acelerar, reduzir burocracia, dar agilidade ao porto. Mas quando nós olhamos o mapa da América do Sul, nós estamos no centro, 70% do PIB da América do Sul, né? Próximo a São Paulo, nosso maior mercado consumidor, mais próximo à Argentina, ao Chile. Então, nós temos uma vantagem competitiva que é a nossa localização. Entretanto, nós ficamos muito pressionados por muitos anos com a falta de infraestrutura para poder reposicionar esse território, né? A necessidade de outros portos, nós somos um pouco espremidos por Santa Catarina no período, nós estamos buscando alternativas de ampliação de portos e regimes também diferenciados para importação. A nossa ferrovia, Ferroesc,
que ficou também estatizada, congelada. Nós estamos buscando alternativas e fizemos uma operação com a Rumo. Agora dobramos a capacidade da Ferroeste nesse primeiro semestre, comparado aos últimos anos. A empresa tem dado lucro, mas estamos trabalhando no plano de expansão da ferrovia. E nós temos um problema grave, não sei se todos do Paraná, nós temos um problema grave com o pedágio. Nós temos o pedágio mais caro do mundo. Um contrato feito lá, um anel de integração lá no passado, amarrou o nosso setor produtivo e nós temos um custo de produção, sobretudo no custo Brasil, custo logística, muito alto em função da falta de ampliação das rodovias e da questão do pedágio caro, né? Ou seja, a nossa malha rodoviária, nós estamos falando de uma malha rodoviária dos anos 90, com poucas intervenções, e isso tem colocado, sobretudo, o nosso agronegócio que cresce, dobra a cada 10 anos, né? O agronegócio do Paraná dobra a cada 10 anos, mas infelizmente a infraestrutura praticamente permanece a mesma. Então, ciente dessa realidade e de onde nós estamos localizados, todo o desenho do governo é um plano novo na área de infraestrutura, com as ferrovias que nós estamos trabalhando para ampliação e melhor desempenho do ativo que nós temos. As rodovias que em 2021 entra para o novo pacote de concessão instrumentalizado pelo governo federal, e isso nós acreditamos que vai baixar o pedágio pelo menos 50% com obras de duplicações em vários trechos, ou seja, duplicar o anel viário. Isso reposicionará o Paraná com extrema competitividade no futuro. E o Porto de Pontal, e tem 2 portos aí que estão desenhados, nós estamos trabalhando aqui, tentou na questão meio ambiente, de embargos, mas nós estamos tentando avançar com muito diálogo para poder reposicionar o nosso sistema portuário, porque nós compreendemos que a última década, sobretudo a minha geração como ator de comércio exterior, nós fomos muito exprimidos por Itajaí, por Navegantes, Portos Novos de Santa Catarina, e perdemos muita carga. Então, o déficit, o prejuízo na receita do Estado, o prejuízo do dinamismo econômico, cargas de importação, nós precisamos reposicionar o Paraná. Isso, então, está sendo construído, nós estamos avançando. E, por outro lado, um programa junto à Paraná Invest, que é responsável por atração de investimentos muito consistentes. E o nosso plano, nos 4 anos, é atrair 60 bilhões de reais em investimentos privados, né? Nós fechamos antes da pandemia, nós já estávamos próximo a 40, 45 bi. E isso demonstra que a estratégia funcionou. Agora, naturalmente, a pandemia vai desacelerar um pouco os investimentos, essa é a nossa preocupação para manter emprego e renda, mas esse é o desenho que nós estamos construindo no nosso território. A gente quer ganhar competitividade, nós temos que acotovelar São Paulo e também Santa Catarina para ganhar espaço, porque nós temos ativos bem importantes e nós estamos muito focados nessa realidade. Agora, o que nós estamos percebendo, acho que todos estão percebendo essa discussão de como se dará o processo de globalização, o globalismo, né? Nem vou entrar da globalização, no fluxo de mercadorias, mas dessa nova ordem política mundial, né? E eu acredito, o sentimento inicial pode ser que mude, né? Que haverá um sentimento pós-pandemia de um pouco de isolamento. As grandes economias não vão querer ficar dependentes mais da China, como a grande fábrica do mundo. A gente já percebe o incentivo dos governos às indústrias locais, aos conglomerados locais, para diversificar a pauta de industrialização, seja infra, energia, bens de consumo, porque a autodependência, a dependência da China, eu acredito que haverá um refluxo nesse processo. E quando a gente olha esse período, eu acho que o Brasil tem uma oportunidade imensa, porque nós temos um grande mercado consumidor, e quando a gente se isola, o mercado consumidor, e essa nossa dificuldade de se internacionalizar, né? Porque é sempre um mercado muito generoso, muito forte, apesar das últimas décadas de crise, é um mercado que tem muita dinâmica, muita pujança, acaba absorvendo, acaba inibindo que as empresas se internacionalizem. Então, eu acho que o Brasil tem a oportunidade de resgatar seu parque fabril, né, dentro de uma estratégia cambial bem consistente. E o mais importante, eu acho que essa migração da China, ou talvez esse desmonte das plantas industriais da China, por questão de geopolítica, de emprego, nós podemos talvez atrair um movimento ao contrário. Por que não o Brasil, com o mercado consumidor vigoroso que nós temos, não ser esse novo parque fabril nas Américas? Eu acredito que há uma oportunidade aí, há um desenho geopolítico, de diplomacia, um alinhamento que o governo brasileiro tem optado, que pode, nesse momento, ser uma alternativa de recuperar a economia, de poder movimentar o comércio. Então, eu acho que o grande desafio, não acredito que os volumes vão reduzir, porque você não vai como frear toda essa locomotiva global que foi criada, essa nova ordem mundial do globalismo, da globalização. Mas tenho convicção que, a médio e longo prazo, o Brasil vai ter que se reposicionar nesse jogo geopolítico, encostando um pouco mais nos Estados Unidos, em alguns parceiros comerciais estratégicos, para poder não só exportar, mas atrair esses investimentos para aumentar e ampliar a questão industrial no país.
Maravilha. Guto, é legal que você nos traz esse ponto de vista, porque quando a gente mapeou essa tendência do Gestão 21, e a gente buscou por vários estudos e conversamos com muitos empresários, e essa dependência da China, eu já vou com o Fernando lá, que está craque nisso, está enfrentando na pele essa dificuldade, mas nós no dia a dia aqui no Brasil, nós temos um paradigma interessante no que diz respeito ao Comex, quando nós dizemos que, é um conceito da nova normalidade, vamos chamar assim, essa é o conceito de localização, né? Nós estarmos mais próximos dos polos de onde nós nos relacionamos com mais facilidade ou mais proximidade. E a indústria nacional, como você muito bem menciona, ela tem oportunidades pela frente sob o aspecto cambial da exportação. O Paraná, como um fornecedor de insumos e alimentos mundiais, e o Brasil tem a tendência de ser, talvez nos próximos anos, o maior fornecedor global de alimentos. Só que, por outro lado, nós temos uma indústria exportadora ainda de pouco valor agregado, né? E para que isso aconteça, nos últimos anos, nós até falamos em outro encontro aqui, que nós dependemos de investimentos de importação, nesse caso, Comex, de equipamentos, de tecnologia e assim por diante. Como é que o governo do Paraná, como é que vocês estão entendendo isso quando nós temos uma questão cambial desfavorável para que a gente atraia esses investimentos e temos uma oportunidade exportadora quando o mundo se abre para novas oportunidades? Como é que vocês estão visualizando algum incentivo, algum benefício? A gente já vê uma redução do custo do capital. Como é que está esse programa governamental em relação a esse ponto? Rodrigo, eu acho que a tua intervenção é bem importante na questão do custo do capital, né? Com juros reduzidos, o capital mais barato, nós temos que ter essa oportunidade de poder realizar esses investimentos avançados. E eu há muito tempo que não falava de Comex aqui, Rodrigo, eu tive que dar uma estudada. Eu escrevi 2 livros na área de comércio exterior, que você conhece bem, e eu fui ler o primeiro capítulo desse livro que eu escrevi pela Aduaneiras, pela editora famosa do comércio exterior. E o livro um deles tem 10 anos e o primeiro, no prefácio, falei, não mudou absolutamente nada. É impressionante, ou seja, baixo grau de internacionalização, as empresas vão apenas ao processo de exportação, não há uma definição de estratégia a longo prazo. Na sua grande maioria, estou falando, tem obviamente grandes exceções, né? Mas o grau de internacionalização é muito baixo e sempre o Brasil sendo vendido, né? Ou seja, comprado, nunca uma ação inteligente, programada, de imagem. E infelizmente, aqui preciso fazer uma fala muito sincera, a deterioração da imagem brasileira tem sido muito ruim, com as pautas do meio ambiente, direitos humanos, isso corrói muitas relações comerciais. Uhum. O que nós estamos trabalhando aqui, assim, eu sou daquela geração também, Rodrigo, que a gente falou a vida toda, não, precisamos agregar valor. Eu acho que esse desafio permanece. Mas eu tinha uma percepção, e aí rodando um pouco por alguns países, que nós poderíamos agregar valor em pautas de tecnologia, pautas de telemática, enfim, em outras áreas. Mas eu tenho uma convicção assim que a gente vai percebendo, compreendendo um pouco essa geopolítica. O Paraná vem se especializando no agro, né? A nossa pauta exportadora, 70% é agro. Quando nós olhamos o Paraná, as cooperativas, aqui é importante dizer, das 20 maiores cooperativas da América do Sul, das 10 maiores, nós temos as 7 no Paraná. E o agro, alavancado pelas cooperativas, que deixa renda nos pequenos municípios, tem buscado naturalmente agregar valor numa pauta naturalmente de alimento. Mas eu acho que esse vetor de você agregar valor com biotecnologia, com mais ciência, nessa pauta do agro, eu acho que sim é a nossa vantagem competitiva. Não que a gente não possa competir com os coreanos em outras áreas, com os japoneses, mas nós temos que remar muito para poder avançar. Eu acho que o Paraná, por vocação, com condições de ponta, com tecnologia, com o parque das universidades que nós temos, com muita pesquisa, que eu também não conhecia, estou do outro lado do balcão, agora do governo, a gente acaba compreendendo a grandeza da pesquisa no agro que nós temos. Eu acho que o grande ativo que nós temos, e temos que potencializar isso. Nós temos um agro 4.0, vamos para 5, vamos para 6, para sermos imbatíveis no abastecimento do mundo. Isso é uma vantagem natural que nós temos e acredito que nós podemos avançar. Entretanto, especializar em agro, exatamente. Especializar, né, Guto? Ganhar competitividade, ou melhor, agregar valor no próprio negócio. Exato. Que nós já somos líderes mundiais. Exatamente, nós já somos líderes, estamos bem posicionados, vamos correr na frente, vamos ganhar terreno. E nós
criar uma linha de importação. E aqui nós estamos trabalhando justamente em benefícios, estamos aí equiparando as tarifas, aí os benefícios a Santa Catarina, porque, como todos sabemos, como é que nós precisamos de fluxo, né? Precisa exportar, mas precisa entrar, precisa movimentar, e essa estratégia nós estamos desenhando, tentando puxar os indicadores de importação, porque é esse que gera receita para o Estado. Porque o agro, aqui só uma reflexão, ele gera emprego, renda, mas na receita do Estado é muito pouco, porque a cadeia ela vem desonerada, né? Então, quando industrializa, nos interessa. Então, o Estado precisa ativar, fomentar a agregação de valor justamente para que a cadeia gire e gere mais riqueza, produtividade e a gente possa gerar mais riqueza para a população do Paraná. Maravilha, show de bola. Fernando, você já está na hora do almoço aí, deve estar tomando um vinho do Porto. O Guto jogou a bola para cima, eu vou dar mais um toquinho e deixar com você. Eu vou lançar uma pergunta quase que capciosa nesse mundo globalizado, e você, eu sei que é craque nisso, tem operação no Brasil, está em Portugal, na Europa, e tem operação na Ásia. Não vou falar da China só exclusivamente, porque eu acho que a China é um grande mercado, mas a Ásia compreende e representa bastante coisa. O governo do estado, eu tive com o Fábio e com o Ricardo no ano passado, inaugurou aqui, reinaugurou, né, o terminal de contêineres de Paranaguá, recebendo um aporte dos chineses na ordem de 500 milhões de dólares, se eu não estou enganado, né, Guto? E, Fernando, nós vamos conseguir cortar um pouquinho esse cordão umbilical que nós temos com os asiáticos sendo os nossos fornecedores globais? Cara, a pergunta é difícil, né? O que a gente vê e experimenta nesses últimos anos é uma mudança de comportamento dentro da China na busca de ser líder econômico mundial, né? Eles pretendem ele até 2030 estar com maior economia, não tem essa questão de domínio de território, eles querem gerar as demandas e vender as soluções para ela e conseguem, são exitosos em fazer isso. Hoje, você pega a China, ela está se posicionando muito mais como um gerador de tecnologia. Eles já não ligam tanto para manufatura de alto envolvimento de mão de obra, eles querem mais valor agregado. Em contrapartida, eles têm um mercado muito grande que tem capacidade de absorver isso. Então, ele consegue fazer as duas coisas progredirem junto, né? A gente vê realmente a migração para outros mercados. A gente experimentou, nesse tempo de pandemia, agora uma dificuldade logística enorme. Então, você começa a olhar e fala, pô, eu tenho que produzir mais coisa dentro de casa, eu tenho que procurar aqui com os meus vizinhos, com os meus parceiros. É uma atitude muito saudável em termos de competitividade, em termos de desenvolvimento econômico, tecnológico, mas acho que nós estamos numa fase muito embrionária dessa remapeação do mundo, né? Você sabe, aqui a gente tem muita operação que a gente recorre a outros países na Ásia, né? Temos trabalhado bastante com Bangladesh, com Vietnã, a própria Índia fornece bastante coisa aqui. Só que a gente ainda vê esse bloco asiático muito forte, né? Difícil, eu vou conseguir jogar isso daqui para a América, trazer esse tipo de produção para a América. A gente tem uma série de barreiras e dificuldades aí que precisam ser quebradas, né? Que a gente fala de formação, né? Quando a gente fala, vou ali mexer na educação, os STEAMs, né? Que são Science, Technology, Engineering, Math. Na China, eles formam coisa de aproximadamente 5 milhões de pessoas por ano, de jovens por ano nisso. O Brasil não chega a 50 mil. Né? Os Estados Unidos fica 8 vezes abaixo disso, na casa dos 500, 600 mil. Então, eles investem, fazem e têm a capacidade de absorver todo o mercado e serem autossuficientes. Ele é um organismo autóctono,
autônomo, né? Independente. Ele faz, manda e desmanda lá dentro do mercado dele. Para a gente fora, é um desafio muito grande. Quando a gente fala principalmente do Brasil, você citou dos benefícios, né, que o Paraná está concedendo, aí a gente está pleiteando benefícios junto ao Estado, já tentando melhorar a nossa eficiência, mas nós temos um Brasil todo muito travado, infelizmente, ainda. O Brasil com muito problema. Eu vi indústrias pequenas, familiares, paranaenses, o cara simplesmente para de produzir porque compensava ele vir comprar na Ásia, não tinha incentivo. A parte do agronegócio, sabe? A gente trabalha com nutrição animal e tecnologia para a agricultura, né? O que a gente vê nisso? Melhor, é bom, só que a gente consegue plantar muito, a gente está conseguindo plantar com mais eficiência, a gente está conseguindo produzir bem, mas a gente não consegue agregar valor na nossa cadeia. A industrialização ficou muito aquém, né, do que deveria estar para a gente se consolidar como maior líder, com mais força, por mais que tenhamos toda essa representatividade. Mas é um movimento que está acontecendo. Acho difícil a gente se livrar da Ásia, mas precisamos mexer muita coisa dentro de casa ainda para conseguir fazer um bloco mais forte aí e não depender tanto do mercado asiático. Do mercado asiático, né? E de alguma maneira, o próprio momento que nós vivemos, especialmente com a desvalorização da nossa moeda, nos fez não refletir, mas em alguns momentos buscar alternativas de fornecedores globais que fujam um pouquinho do mercado asiático. Guto, você mencionou a questão do Paraná como um polo líder mundial, e nós somos de fato, e a super especialização do nosso negócio, do agronegócio paranaense como um diferencial, e aí podermos até ter uma cadeia de valor mais importante. A gente, nos nossos estudos, nas nossas pesquisas, nós vimos muito, e falamos com muitos empresários, nós vimos que esse empurrãozinho que o momento que nós vivemos nos trouxe, algumas empresas, e eu joguei essa pergunta para o Fernando justamente para provocar essa discussão, muitas empresas buscando alternativas de outros clusters fornecedores. O que significa isso? Eu tenho um exemplo clássico aqui na empresa que nós passamos, fornecedores de pneus, né? Eu sei que conhece um pouco sobre esse mercado. Muita gente comprava da China. De repente, a China parou e acendeu a luz amarela e descobriu que a Rússia pode ser um fornecedor, a Malásia pode ser um fornecedor, o México é um grande produtor de pneu e pode ser um fornecedor. Você entende, como profissional de Comex, que esses novos clusters, considerando custo, considerando logística e considerando eventualmente tecnologia ou capacidade fabril, é uma tendência de conseguirmos mexer com esse mapa global nesse sentido? Eu acredito que sim, Rodrigo. Eu acho que a grande discussão do redesenho não dos blocos globais, mas sobretudo dos clusters. Como é que se movimentará esses clusters? Eu vou dar um exemplo aqui do Paraná. Nós temos um cluster muito forte automotivo aqui em Curitiba, né, região metropolitana, Renault, Audi, Volkswagen, e há um desenho de ampliação da produção. Eles vinham em processo de ampliação, mas com esse redesenho, alguns locais eles estão redimensionando para talvez fechar outras linhas e concentrar. Então, eu acho que essa oportunidade, de fato, ela existe. Eu acho que a grande pergunta é essa: como é que será redesenhado os clusters? Como é que se dará a Klabin com o cluster de papeleiro aqui? Como é que se dará o cluster da questão do mercado automobilístico? Como é que os territórios estarão preparados? Porque, naturalmente, com a baixa, se tiver a economia em recuperação, os desenhos estão colocando, nós vamos demorar muito tempo para atingir os patamares que nós tínhamos anteriormente. E isso, o próprio OMC declarou que o fluxo comercial tende a baixar 30%. Então, nós estamos voltando um pouquinho no tempo e esses volumes, naturalmente, tendem a baixar. Então, acho que a grande questão é como reposicionar todos os negócios, seja negócio de frete, negócio de fluxo de comércio exterior, para poder colar nesses clusters, porque eu acho que é aí que será o grande ativo de retomada da economia. E aqui só um número interessante, Rodrigo. É evidente que a política cambial brasileira está buscando um protecionismo cambial muito forte. Isso aí
a desvalorização da moeda não é só questão do Covid, está muito claro a estratégia do Ministério da Economia aí em poder desvalorizar a moeda, preservar um pouco os ataques importadores e estimular a indústria local na geração de emprego. E isso é um pouco do sentimento, aqui preciso fazer essa reflexão, aí do globalismo, a nova ordem mundial, muita direita, né? Puxado pelos Estados Unidos, e o Brasil nessa linha, alguns outros países, justamente pela manutenção dos empregos. E com o Covid, com a pandemia, com esse desgaste de imagem também da China, com dificuldade de manejar, de dar transparência, de compartilhar os dados, eu acho que vai ficar muito aflorado essa questão, essa linha de geopolítica, essa linha política, essa unidade política em torno dessa criação desse processo de isolamento. Vai ser muito fácil os governos desvalorizarem suas moedas, ampliarem as barreiras tarifárias, encontrarem outros modelos de protecionismo, porque haverá apelo político local, manutenção do emprego e da renda, e é isso que me preocupa muito. Eu, como homem de comércio exterior, não acredito que uma coisa é o globalismo, uma coisa é a globalização que deteriora a falta do fluxo comercial, deteriora a renda, deteriora o tecido social, é muito ruim para os países. Então, o Paraná, na minha opinião, nós temos aqui que o Brasil nos posicionar realmente no agro. Acho que, assim, para ter uma compreensão do agro, o interior está com muita liquidez. O interior do Paraná, vamos pegar cidades polo, pega Maringá, Londrina, Guarapuava, Pato Branco, Feliz Beltrão, Ponta Grossa, onde tem um agro muito pungente, Oeste, Cascavel. Nós sabemos que tivemos uma super safra, o pessoal ganhou muito dinheiro, graças a Deus, e esse dinheiro, pela tradição do agronegócio, que é mais conservador, está lá depositado, está guardado, esperando a economia voltar a circular para ele voltar à praça. E nós estamos acreditando muito nisso no Paraná para o movimento de pandemia. Há dinheiro guardado, a liquidez do agronegócio, que é o nosso colchão de segurança. Então, acho que nós temos que potencializar justamente esse caminho, esse modelo, e a grande preocupação é essa. Como atrair e manter os clusters funcionando no Estado para gerar mais competitividade. Maravilha. Fernando, deixa eu acompanhar o chat aqui rapidinho, o Felipe Pavan, o Paulo, alguns comentários sobre a industrialização com maior valor agregado, dificuldade na formação de mão de obra. O Leonardo Meira, lá do Rio Grande do Sul, nosso amigo também está conosco. O desafio é depender da China, disponibilidade de produtos de baixo valor agregado com custos importantes. Fernando, você ontem me contou, com o bate-papo que nós tivemos aí prévio, você me contou sobre um projeto que vocês estão fazendo e acabaram buscando fornecedores em outros países que não são necessariamente asiáticos. É uma oportunidade para os outros países, até no nosso material a gente chamou de nanicos globais, né, os pequenos globais, nesse momento que o Guto muito bem menciona, dos países terem todo esse interesse em desvalorizar a moeda para fortalecer a exportação, desenvolver o mercado interno de cada país correspondente. É um momento para esses pequenos ganhar espaço? O momento para se ganhar espaço, Rodrigo, na minha concepção, ele é o tempo todo. Não é a pandemia só. A pandemia fez a gente olhar para outras coisas. Nós temos que olhar as peculiaridades dos nossos negócios, as necessidades das nossas operações. E aí, durante muito tempo, travou-se o conceito de eu tenho que buscar aqui na China porque na China tem. No mundo inteiro tem coisas boas, no mundo inteiro tem fornecedores de altíssimo padrão e tem projetos como esse que eu comentei com você, que a gente faz aqui de sacolas com matéria-prima retirada do mar, restos de cordas, redes no porto pesqueiro, que na China foi totalmente impossível desenvolver isso. Nós tivemos que ir para o Vietnã. E aí o porto do Vietnã recebe a nossa equipe lá com tapete vermelho, né? Aplaudindo, tudo por conta do progresso que tem. Algumas matérias-primas que a gente trabalha no ramo de nutrição animal, não adianta eu vir para a Ásia. Eu tenho que trabalhar com a Argentina, com o Nordeste brasileiro. E América Central tem coisa. Então, vai muito do negócio e a magnitude que ele vai atingir, né? Opção a gente tem no mundo inteiro, tem no canto, qualquer canto. Então, tem que estar atento para isso o tempo inteiro. A gente, às vezes, não tem o recurso suficiente para fazer uma pesquisa
mais bem feita, uma busca mais ampla. Mas hoje você tem ferramentas que te permitem enxergar o fluxo por NCM, por alguns mercados até por fornecedor no mundo inteiro do material. Então, você tem que abrir um pouquinho mais o leque dentro da empresa. Acho que é muito mais uma quebrança, quebrar o paradigma, né? Pensar diferente do que falar, não, a gente vai ter que desenvolver isso agora. Ele sempre esteve aí. Fato. Nós temos que mudar nós mesmos. A gente tem, legal, Fernando, a gente tem comentado muito, eu acho que esse nosso projeto Comex 20+, falei no início e repito, mais do que qualquer mudança que tenha acontecido, esse momento, não vamos falar dele de uma maneira negativa, acho que podemos falar ele de uma maneira muito positiva, obrigou-nos como pessoas, profissionais e empresas a olharmos diferente para os nossos negócios, para os nossos planejamentos, para nossas ações, sem dúvida nenhuma, isso vai nos dar resultado. Nós estamos indo para a reta final, deixa eu só passar aqui no chat, o Léo já falei, o Gustavo, sócio do Fernando da GTI, também considerar que a própria China vai fazer um esforço para se manter, não só se manter na posição, como também aumentar, sem dúvida alguma, o Guto complementou isso. O Rafael do Biela, falando sobre o cenário da inovação, o Felipe Pavan dos pneus, o Adriano da Apex aqui, os custos do Brasil, inclusive, migraram para outros países. Legal, bastante coisa aqui, a gente fica feliz, depois a gente, se for o caso, nós respondemos individualmente. Guto, para fechar, nós estamos com o tempo em cima, aqui é quase britânico, como diz o Fábio. Eu já de antemão agradeço a sua participação, um prazer enorme ter você conosco. E para fechar, eu queria que você rapidinho nos responda a sua opinião para fecharmos o nosso último insight. Capital barato, o mundo aberto, todos os países tomando porrada de todo lado. É o momento de investir ou pelo menos está pronto para essa nova etapa? Eu acho que é momento de galinha morta, né? Acho que para a retomada aí tem capital, tem dinheiro, naturalmente os países vão priorizar os investimentos. O capital flight to quality, né? Fica na sua região, fica no país, mas eu acredito que tem oportunidade de retomada da economia, não tenha dúvida. Eu tô assim, apesar de todo o quadro negativo, eu acho que o Brasil vinha num processo de refluxo econômico, buscando ar, mas assim, infelizmente nós temos que dar um choque ainda de percepção de negócio. Nossos custos são muito altos, né? A ineficiência da mão de obra é muito elevada, a produtividade de mão de obra é muito baixa. Os governos não atrapalham muito, né? Muita burocracia. No Paraná, aqui nós estamos abrindo empresa agora em 2 horas, mas era 60 dias para você abrir um CNPJ. Então, é um combate diário contra a burocracia que impede os novos negócios, mas eu preciso uma nova mentalidade. O Brasil precisa, de fato, os governos, a sociedade, as empresas, ganharem produtividade, mudarem, o que a gente vê muito na Ásia, né? Uma mentalidade competitiva, uma mentalidade de trabalho, de dinamismo, mas nós temos outros ativos, né? Eu vi uma pergunta sobre o Paraguai, que nós perdemos muito investimento no Paraguai, a nível de percepção. A economia do Paraná é a soma da economia do Uruguai, da Bolívia e do Paraguai juntos. Esse é o dinamismo da nossa economia, nem falei de São Paulo. Então, são proporções diferentes, mas nós não podemos ficar perdendo maquilaria, empresa para o Paraguai. Nós temos que encontrar mecanismos para poder manter os empregos aqui. Eu acho que a grande guerra comercial é a manutenção dos empregos, da renda, da riqueza nos territórios. E naturalmente, é preciso compreender o que nós estamos vivendo nessa década vermelha aí com os chineses, com o belt chinês, o cinturão, dando dinheiro barato para os países emergentes, em troca de matéria-prima para abastecer com gás, com energia, com madeira, com commodities a sua economia. E o Brasil foi parte desse cinturão, sobretudo na proteína animal, da qual que é o meu mercado, minha atividade do agronegócio, mas, por outro lado, financiando a África, financiando a periferia asiática e, sobretudo, alguns países próximos à Rússia, para poder manter esse abastecimento e contínuo crescimento. Eu acho que a China vai ser um dos poucos países que vai crescer esse ano, 1%, a previsão do PIB, praticamente zero, né? O restante negativo, mas eu acho, de verdade, acredito muito que se o Brasil calibrar bem, tiver uma boa estratégia, reposicionar bem nos mercados, fazer as melhores parcerias e alianças, nós temos condições de ganhar terreno. Então, essa é a minha perspectiva. E estou muito feliz, Rodrigo, pela possibilidade aqui de estar com você.
Por muito tempo fui professor universitário na área de Comex, né? Ainda atuo, mesmo que de forma tímida, no comércio exterior, porque aqui o dia a dia não acaba no dia a dia da empresa, mas ainda continuo exportando frango, pé de frango, boi, bastante proteína animal e esse é o nosso dia a dia, nosso ganha-pão. Mas eu confesso que a política traz outra perspectiva, a gente acaba absorvido por aqui. Quando eu vou para a empresa, o pessoal me manda embora. Você não entende mais nada disso aqui, vai para o governo. Então, assim, estamos sempre à disposição. Um prazer estar com vocês aqui, Rodrigo. Muito obrigado, Gutão. E é uma alegria poder ver você movimentando toda essa possibilidade. O Rodrigo, você até aqui, Fernando, me fez voltar a estudar agora. Com toda essa pandemia, estou fazendo aqui o pós-MBA virtual. Você vê que o homem é vendedor mesmo, viu? A pandemia não tem solução, nem vende curso. Então, o Guto está conosco lá na Inova, fazendo o nosso pós-MBA em inovação. Gutão, estou muito feliz. Muito obrigado. Super contribuições. Muito legal. Fernando. Obrigado, abraço, todo mundo. Um abração aí. Fernando, para fechar, e aí na Europa, na Ásia, como é que você tem visto para a gente fechar o nosso bate-papo? É o momento de investir o capital? A Europa, o capital sempre foi mais barato. O Brasil agora com taxas recorde histórica na taxa Selic, então nosso capital teoricamente seria barato também. Mas aí na Europa e Ásia, como é que você tem visto as empresas estão reagindo, estão se organizando para realizar esse novo investimento sobre essa nova perspectiva que nos reserva os próximos dias? Eles sofreram muito com a crise toda, com os fechamentos de fronteiras, diminuição de trânsito de pessoas, distanciamento social, mas estão muito animados por conta dos pacotes de resgate que estão aparecendo aqui. A gente fala em capital barato no Brasil, aqui eles estão falando em 0,75% ao ano. E dinheiro sendo despejado nas economias, porque é voz corrente entre eles. Se não houver um incentivo, se não vier o dinheiro de fora, muita gente vai quebrar, não vai ter como recuperar. Então, eles estão muito esperançosos com o desenvolvimento disso. A Ásia, ela, apesar dos pesares, passa por cima de tudo e de todos, como tinha falado antes, são mercados praticamente independentes. Então, tem lá suas preocupações, mas não é como o que está aqui. Aqui a gente está vendo bastante oportunidade, o povo se movimentando, indo atrás. A gente tem que pensar que eles se reconstruíram, né? Há 60, 70 anos atrás. Então, tem isso ainda muito forte no sangue. Estão acostumados a vários ciclos e tem dinheiro. Então, fica muito mais fácil. Momento de boas reflexões, muito planejamento e, sem dúvida, muitas oportunidades. Pessoal, extremamente oportuno para todos. Sem dúvida. Fernando, vou deixar você com o bacalhau e com o seu vinho aí, que eu sei que você gosta. Foi um prazer encontrar você aqui conosco. A gente agradece a todo mundo que participou. O Léo, o Felipe, o Cláudio Amaral, a Cecília. Obrigado, Cecília, está conosco. Rafael, vi que vocês comentaram no chat. Eu já estou atrasado, meus dois sócios estão me batendo aqui na mesa, embaixo da mesa, porque a gente tem um combinado de não passar muito tempo. Eu agradeço, deixo um abraço a todos vocês, um excelente dia, seguimos na jornada do Comex 20+, ainda temos mais 3 encontros, terça e quinta, mais um na outra terça e depois faremos um fechamento especial que nós estamos planejando para esse projeto. A gente agradece e deseja a vocês um Comex melhor sempre. Guto, Fernando, obrigado, um abraço. Obrigado a vocês, mais uma vez, parabéns. Obrigado, valeu. Um abraço, parabéns a todos, valeu.